A paz do Senhor a você que acompanha a Rede Brasil de Comunicação, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. O tema de hoje é o jovem e a evangelização. É isso aí, chama todo mundo, compartilha nas tuas redes sociais que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É isso aí, glória a Deus. O nosso tema de hoje está imperdível. Nós já falamos para você, o jovem e a evangelização. E para falar desse assunto tão rico, tão vasto, né, nós estamos tendo a honra de receber hoje no nosso estúdio aqui da Rede Brasil de Comunicação o presbítero Stefferson Barbosa. Paz do Senhor, presbítero Stefferson. Paz do Senhor, presbítero André. É um prazer estar aqui nesse programa e, com certeza, eu sou um grande admirador dessa programação, desse espaço que o nosso pastor presidente tem deixado para os nossos jovens, para a consolidação da fé deles. Amém, glória a Deus. Estamos recebendo também o diácono Gerson Gila Júnior. Sim, senhor. Paz do Senhor, presbítero. Amém, Pai do Senhor. Prazer, uma honra poder cooperar de alguma forma nessa programação tão abençoada da Rede Brasil. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Também estamos recebendo aqui no louvor o cantor Lucas Góes. Pai do Senhor, irmão Lucas. Amém. É uma honra estar aqui com os irmãos na programação da Rede Brasil, especificamente no Espaço Jovem, um programa tão abençoado, como o nosso presbítero falou. É uma bênção para os jovens da casa do Senhor. Amém. Também os músicos da área 18. Pai do Senhor, músicos. Amém, glória a Deus. Aqui na arquibancada também, não estão nervosos, estão super à vontade, né? Deram uma respirada, assim. Vão fazer muitas perguntas, participar. Estão os jovens também da área 15, né? Que estão os jovens da área 15. Amém. Amém. Também os jovens do setor 5, escada. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. Também temos um aqui no meio, né? Que está meio dividida, mas hoje virou área 15, né? Que é a filha do presbítero Stefferson, né? A irmã Stephanie. Seja muito bem-vinda também. Hoje ela vai dar uma forcinha ali para a área 15, né? E também queremos estender as nossas saudações, né? Ao evangelista Gesiel Fidelis e também ao pastor Marcelo. Amém. Agora a gente vai dar início à nossa conversa, início ao nosso programa, não é? Já perguntando, já que a gente está falando sobre o jovem e a evangelização, a gente vai perguntar ao presbítero Stefferson, o diácono Gila. Só para constar, o presbítero Stefferson trabalha na superintendência das campanhas evangelizadores, coopera com o nosso pastor lá, nosso companheiro, né? A gente se vê bastante. É um diácono prazer Gila, estar né? de dia com o Senhor e à noite, às vezes, também na escala, né? Amém. E no Espaço Jovem. Viu? Glória a Deus. E o diácono Gila também ajuda na área, coopera na área, responsável por congregação, ajuda nos evangelismos. O evangelista José Marcos lá conta muito com ele, ajuda bastante. A gente sempre está entrando em contato. Então, temos dois especialistas, experts aqui em evangelização. E aí a gente já vai perguntar o que é evangelizar e, assim, quais são as principais formas de evangelização que a gente poderia elencar aqui, presbítero Stefferson, diácono Gila. Qual seria a resposta mais adequada a essas perguntas? O grande detalhe que a evangelização ela tem como principal fundamento que a evangelização é o meio de comunicar o evangelho, né? É a forma, é a maneira. E é claro que a Bíblia ela é muito específica em mostrar algumas características desse modelo. Existe o evangelismo pessoal, existe aquele que eu considero que ele é de longo alcance, que é aquele que Jesus, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ele estava em cima de uma estrutura do barco e ali ele começou a pregar o evangelho. Aquilo ali praticamente se consolida como uma cruzada, praticamente, porque uma multidão ouviu o evangelho. A primeira cruzada foi em cima da água, né? Em cima da água, né? Então imagine a experiência de não ter um microfone, não ter nada, mas alcançar um público muito amplo ali. E também a questão do evangelismo individual,
de forma específica. A gente tem Jesus evangelizando a Nicodemos, um mestre da lei judaica, um homem que conhecia a mitzvah e a mitzvot de frente para trás e que apresenta a ele que o ser humano precisa nascer de novo. Se encontra com a mulher samaritana, um dos maiores e mais magníficos sermões que fez com que ela mesmo avaliasse a sua realidade, podemos assim dizer, e aí ela foi o principal agente de trazer outras pessoas para serem ouvintes do Evangelho. Então esse contato pessoal da evangelização, hoje, através do processo que cada vez mais a gente vai vendo a maneira, o modelo bíblico sendo aplicado, nós temos várias formas de evangelismo também, através da mídia, né? A gente hoje tem o evangelho no trânsito, a gente tem nos hospitais, as visitas aos enfermos, então tudo isso são contatos de levar a preciosa semente do evangelho. Amém. O presbítero estava falando, o presbítero Stefferson, né? E a gente lembra, né, que essas são as formas tradicionais, né? São os pilares. Sim. Onde nós aprendemos a evangelizar. Mas tem um ponto que ele abordou que é justamente a era da tecnologia, a era que nós estamos vivendo. Então hoje, com o advento da tecnologia, a propagação do evangelho ela ficou mais prática e veloz. E isso traz responsabilidades e compromissos, né? A tecnologia hoje você pode evangelizar daqui do Brasil uma pessoa em outro continente. E aí, dado a forma como você usa as suas redes sociais, você pode sim ser um agente da evangelização, propagando o evangelho através de uma forma tão simples que é um perfil numa rede social. Exatamente. É interessante, o senhor fez uma abordagem muito interessante, porque a gente vê que a dificuldade que nós temos às vezes de chegar em determinado lugar, às vezes alguns espaços que a gente não tem acesso, feitos condomínios fechados, que a campanha evangelizadora não consegue chegar, mas através desse instrumento de comunicação, da internet, da mídia, então faz com que o evangelho chegue dentro das residências das pessoas. Então isso é um meio, é um canal que foi utilizado para realmente a abrangência do evangelho ser alcançada. Só para corroborar, presbítero, a gente nunca viu tanto essa necessidade quanto na época da pandemia. Não é? Isso. Onde nós fomos privados do nosso direito de ir e vir, Isso. mas o evangelho não ficou preso dentro das casas. Não é? Eu me lembro que uma atividade que o missionário estava fazendo lá em Moçambique, o missionário Gerson Gila, que era justamente a evangelização através das redes sociais. Não é? O culto no lar através da ferramenta online. Grupos de vídeos, chamadas, onde se pregava o evangelho ali e vidas aceitaram a Jesus através daquele trabalho. Então é uma ferramenta com bastante potencial que precisa ser utilizada nesses nossos dias. A mensagem do evangelho é a mesma, ela não muda. O que muda muitas vezes é o método. Quando a gente fala de evangelização, é o método de você transmitir a verdade do evangelho. Ele não muda. O evangelho, ele realmente não tem mudança, não tem sombra de variação. E o próprio Jesus disse, né, que a gente seria convidados para ser pescadores de homens. Se a gente olhar direitinho, que paralelo há entre a atividade da pesca e da evangelização? É interessante a gente analisar isso nas palavras do mestre. A gente precisa entender que quando você está pescando, você pode pescar de anzol, você pode pescar com jereré, você pode jogar uma tarrafa, você pode escolher um espaço que muitas vezes, por exemplo, você vai num lugar que tem grandes pedras ali, arrecifes, e você pode passar aquele arrecife e jogar o anzol. Quer dizer, existe uma barreira, um empecilho, mas você adaptou a forma de chegar lá para pescar. E para pescar você precisa saber que tipo de peixe é que você vai pescar, que tipo de isca você vai usar, se o peixe está com fome ou não, porque você não vai jogar uma isca sem conhecer a espécie do peixe e a isca, porque não é toda hora que o peixe está com fome. Então compare isso com a evangelização. Não é toda hora que o pecador está faminto da palavra de Deus. Eu preciso ter e ser atento à forma, à maneira, qual vai ser o método. Aí entra a questão que envolve o método que você vai usar para trazer a semente do evangelho que é genuína, não tem fertilizante. É de primeira. Presbítero, já aproveitando isso que o senhor pontuou, como é que a gente poderia identificar qual seria o melhor momento da gente falar? Como é que a gente pode perceber quando a situação ela está
favorável para a gente iniciar um processo de evangelização, uma abordagem? É importante a gente perceber que ao longo da história o ser humano sempre teve sede do eterno. O ser humano sempre vive em algo da busca do divino. Então, as oportunidades, quando ela aparece, elas devem ser perceptíveis à luz do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, ele está conectado, ele está em sincronismo com a sua palavra. Então, nós que estamos salvos na pessoa de Jesus Cristo e estamos com o Espírito Santo ensinando, guiando, orientando, nós temos sim essa percepção de ver a oportunidade de fazer com que aquela semente do Evangelho seja reproduzida, e aí é ter percepção do local, do ambiente, da maneira, da forma. Eu sempre digo que a pessoa pode comunicar, a comunicação, né, dizia um especialista da área de comunicação, que ele dizia que a gente comunica 7% pelas palavras, 38% pelo gesto e 68% pelo tom da voz. Então, isso também entra na comunicação do Evangelho. Às vezes até o tom da voz, a maneira como a gente vai falar, a pessoa pode estar muito quebrantada. Você está vendo uma pessoa no leito do hospital e você vai trazer uma voz um pouco mais forte, você já vai estar fora da sintonia da necessidade. Então, essa percepção do ambiente é muito importante, essa sensibilidade, e o Espírito Santo está sempre pronto. Não foi diferente com a igreja do passado. Os nossos pais apostólicos, os pais da igreja, os grandes homens de Deus tiveram e ficaram antenados com isso, e também a própria história da nossa igreja. É importante a gente ver que Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles acreditaram numa visão e vieram exatamente trazer a preciosa semente e conseguiram trazer a mensagem do Evangelho para o Brasil, né, de forma pentecostal. Então, a sondagem do ambiente, a percepção da necessidade, eu acho que é a palavra-chave. Perceba o ambiente como um todo. Se a pessoa está dando chance para você, porque às vezes ela está abrindo um diálogo para você, ela está abrindo um espaço para vocês, mas ela não está com fome do Evangelho naquele momento. E vai haver um momento ali que ela pode abrir uma conexão e você pode se conectar, e ali, uma linguagem bem clássica aqui, né, hoje é atual, você pode estar offline e online. Quando você está online, você clicou, ele já vai pegar e fazer com que aquela sintonia abra a porta para a pessoa falar do Evangelho de Jesus. Presbítero, falando sobre a tonalidade da comunicação, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque na evangelização a gente tem duas palavras que podem permear essa discussão, que é a sensibilidade ao Espírito Santo para sentir o momento oportuno para se pregar o Evangelho, e o equilíbrio no pregar, não é? Hoje eu não sei se ainda está tanto, mas antigamente tinha muito a prática de se pregar em ônibus, não é? E muitas vezes eu via muito, quando usava o transporte coletivo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, a pessoa ainda acordando, despertando, e aí sobe aquele irmão eufórico, às vezes neófito, não é? Sem tanta experiência, e começa aquela gritaria dentro do ônibus, aquele evangelho só condenatório, só condenando para o inferno, e não tem aquela mansidão, aquela temperança, aquele equilíbrio no falar, que ao invés de abrir portas para a semente ser plantada, fecha o coração daquele que está recebendo o evangelho. Então, a sensibilidade para entender o momento e a oportunidade, e o equilíbrio na forma de aplicar a pregação do evangelho. Perfeitamente. Já temos aqui pergunta, né? Com o Henrique Souza, do setor 5. Como é que tá, irmão Henrique? Senhor, irmão Henrique. Senhor, a minha pergunta é: como devemos se preparar para evangelizar? Importante pergunta do nosso jovem, né? O que precisamos fazer para evangelizar? Meu querido irmão, olhe, eu acredito que a Bíblia ela é muito específica em dizer isso. Primeiro, Jesus ensinou os discípulos, trazendo a ele um discipulado intensivo. E ali preparou eles na prática, ensinando, mostrando, quer dizer, vinha a parte tanto teórica como a parte prática. Veja que Jesus ele fez as duas partes, ele ensinava e também trazia eles muito para a realidade prática. Né? Jesus ele fazia isso. Então,
é importante, primeiro, conhecer o conteúdo do Evangelho. Eu tive a oportunidade de ler a obra do pastor Sóstenes, Fundamentos da Evangelização, e já indico essa obra para qualquer um, porque ele fala da sua experiência prática, de como ele já foi missionário. Pela nossa editora Berea, foi editado pela nossa editora Berea. É muito importante você adquirir essa obra e você vai ver que ele fala da sua experiência prática, mas traz uma robusta fundamentação bíblica de como levar a preciosa semente do Evangelho. Então, o primeiro ponto para quem quer evangelizar é preparar-se. Ele tem que se preparar lendo o conteúdo do Evangelho. A síntese da pergunta. Eu li esse livro do Evangelho de Fundamentação da Evangelização do pastor Sóstenes e fiz um resumo para ele. E quando ele me perguntou pelo telefone o que é que você tem como resumo prático do livro, eu disse: ninguém pode pregar o Evangelho sem conhecer o Evangelho. É verdade. Se a pessoa não dominar o conteúdo das Escrituras, ela vai ter dificuldade de pregar o Evangelho. Então eu posso fundamentar isso pela palavra, né? Vamos aí abrir a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual, né? Palavra de Deus, que Andrezinho sempre diz assim, o senhor tem uma... Eu sempre digo que é decreto, mandamento, estatuto, vereda, bússola, balso, caminho, errante, é espada, é escudo, ataca, defende, ela é a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39, é a primeira recomendação que eu trago aqui ao jovem, é examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu acho que é importante você conhecer o conteúdo do Evangelho. A primeira carta de Pedro também é um outro texto que eu acho que é fundamental, tanto para aquele que é um apologeta e também vai pregar o Evangelho, é saber o conteúdo da palavra. E ele diz aqui no capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. E aí ele diz: e estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha aqui aquela palavra que a gente havia já desdobrado aqui entre os nossos jovens, para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, é preparar-se lendo, conhecendo a Bíblia, para que você possa, naquele momento, utilizá-la, e é com certeza um recurso poderosíssimo. O Evangelho é muito poderoso por si próprio. Perfeito, presbítero. E se a gente puder, só me permita, sim, senhor, só corroborar com essa sua fala, além da... são processos, né? Que a gente vai amadurecendo no Evangelho. Primeiro, a capacitação à leitura da palavra. Você dominar. Porque quando a gente domina um assunto, a gente fala com liberdade, a gente fala com mais equilíbrio, né? Depois que a gente conhece, é imprescindível na vida do evangelista, do evangelizador, oração e jejum. Uma vida de consagração. Porque Jesus, quando comissionou os discípulos, ele já tinha avisado os discípulos que quando fossem para o campo da evangelização, eles iriam enfrentar embates espirituais. E esses embates só seriam vencidos através de uma vida de consagração. Tanto que, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, quando os discípulos se depararam com aquela cena daquele jovem possesso, eles perguntaram a Jesus: por que é que a gente evangelizou? Eu usou o teu nome e não pudemos expulsar aquele demônio. Aí Jesus revelou: porque existem determinadas castas que só se expulsam com jejum e oração. Então, uma vida de consagração para um evangelizador, ela é primordial, é indispensável. Acompanhado da leitura da palavra, é uma receita que não tem como dar errado. Dominou a palavra, examinou a palavra. Até o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, ele disse: maneje bem essa palavra. Manejar, cortar, né? Exatamente. Dando a ideia de saber ter a habilidade de dar o corte perfeito ali.
E ele acrescenta, dizendo assim, quando você manejar bem essa palavra, você vai ser um obreiro aprovado. Isso. Aprovado. E não vão ter quem te reprovem. Porque num embate, numa discussão acadêmica, numa discussão filosófica, ou até numa conversa de esquina com um pecador, você vai ter argumentos ali através da Bíblia e o direcionamento do Espírito Santo através de uma vida de consagração para trazer uma palavra de convencimento. E aí quem vai convencer o homem é o Espírito através da palavra. Exatamente. Interessante, presbítero André, é que o aspecto da oração aí é como se fosse desarmar o que a gente não está vendo. Isso. Porque a gente está lidando com um adversário invisível, né? Um inimigo invisível, que é conhecido como Abaddon, Apolion, Príncipe das Terras, Dragão, Belzebu, Pai da Mentira. É tanta coisa que a gente não sabe o que é que ele pode colocar ou projetar. E nós sabemos que ele é um arqui-inimigo do projeto de Deus na Terra. Então, o que ele puder fazer para induzir, seduzir, deturpar, fazer com que o evangelho não consiga ser transmitido, ele vai fazer. Então, essa arma da oração, ela é uma junção que complementa, é como se fosse o cinto que segurasse, desse o ajuste nas armaduras espirituais, fazendo com que o crente pudesse usar bem a espada do Espírito, que é a sua palavra. Amém, glória a Deus. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, ou melhor, intervalo não. Eles não querem intervalo, agora eles querem participar, né? E a gente vai ver se eles estão aprovados na palavra, como os senhores disseram, né? A gente vai agora para o primeiro quiz bíblico, qual é a história? E neste quadro a gente vai dar 3 dicas para eles, vocês aí de casa já conhecem, e eles vão ter que descobrir qual é a história. Pessoal aí de casa, vamos ver se vocês vão responder primeiro que eles. Vamos começar por quem veio de mais longe, né? Setor 5. Tela 1. Qual é a história? Aconteceu na ilha de Patmos. Tem dia que a produção dá umas dicas assim maravilhosas, que até o pessoal da EBD das crianças vai responder essa. Mas como nós temos 3 dicas, eu vou dar a segunda, tá bom? Quando o apóstolo estava preso, já sabe? Enquanto tu pega o microfone, eu vou dar a terceira dica. E depois desse acontecimento, foram enviadas cartas para a igreja. Qual é essa história? Diz teu nome, microfone. Pai do Senhor a todos. Amém. Eu acredito Como é teu nome? que seja... Meu nome é Gilson Júnior. Liga aí. Eu acredito que seja a ocasião em que Deus deu uma revelação ao apóstolo João, né? E o mesmo escreveu cartas às 7 igrejas da Ásia. Muito bem, você está correto. Apocalipse 1, do 9 ao 10, um pontinho aí para o setor 5. Vamos agora para a área 15. Quiz bíblico, qual a história? Tela 1. Aconteceu na casa de Jacó. Tem a dica 2, querem? Um acontecimento que provocou ciúmes. Tela 3. E deu o pontapé inicial na história de um patriarca de 2 tribos. E aí, já sabem a resposta? Pega aí o microfone. Quem é que vai responder? A tela 3. E deu o pontapé inicial na história de um patriarca de 2 tribos. E aí, já sabe? Eita. Aquele suspense, uma consulta aqui. Eles estão se... Uma consulta aqui. Paz do Senhor. Amém. Me chamo João. Foi a capa que foi dada a José. Foi quase. Você começou certo pelo personagem. Só que ele realmente ele teve várias situações, né? Vários contextos. Você falou de um, mas são outros contextos. Tá falando da primeira situação que provocou ali provocou os ciúmes, né? Dos irmãos. Os sonhos, né, que José ele teve ali da revelação do que aconteceria com ele no futuro. Tá vendo? Só foi um empurrãozinho. Muito bem. Um ponto aí para a área 15. E agora vamos para o desempate. Quem souber, levanta a mão, tá bom? Pega o microfone. Tela 1. Aconteceu quando a terra estava coberta de corrupção.
Meu Deus! Pega o microfone, mas eu vou dar as 3 dicas, porque tem 3 dicas. Tela 2. Deus viu um homem que destoava dos demais. Tela 3. E em obediência a Deus, esse homem fez algo. Acreditamos ser a história de Noé. Dilúvio. Noé fez o quê? Arca. Aí, tá certo. Tá corretíssimo, você acreditou certo, muito bem. 2 pontos aqui pro setor 5, mas não se preocupe que no próximo bloco vocês podem virar, empatar, né? Quem sabe? Bom, então vamos lá, né? A gente vai para um rápido intervalo agora, mas esse intervalo você não vai sair daí, né? Você vai ficar com a gente e segura só um pouquinho aí que a gente agora vai de louvor com o cantor Lucas Góes, tá certo? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus o brilho produz. Às vezes parece difícil entender. O cristão é exemplo, mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazes com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito especial. E você sabia que também pode nos encontrar em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema o jovem e a evangelização. É isso aí, e já abordando esse tema, né? Presbítero Stephenson, diácono Gila,
a gente chama Gila, né? Talvez você tenha percebido a coincidência dos nomes, né? Mas não é coincidência, não. É porque o diácono Gerson Gila, ele é filho do pastor Gerson Gila, né? Que Sim. está missionário, né? Da nossa igreja, cooperando com o nosso pastor lá em Moçambique, né? Quantos anos? Pastor, desculpa, presbítero. Juntando os dois períodos, né? Já estamos no período de quase 20 anos. Sim. A primeira ida foi em 2004 e aí ficou até o final de 2009. Retornou ao Brasil, depois voltou em 2015 e está até hoje. Glória a Deus. E eu quero aproveitar só o espaço, né? Para rogar as orações da igreja, dos jovens aqui, em favor da construção do templo. Olha aí. O pastor presidente autorizou a construção do templo lá em Moçambique. Isso tem sido um marco para aquela missão, né? Que já vai fazer 30 anos agora em 2026. Glória a Deus. E para a evolução, maturidade daquela igreja, né? A construção do templo tem representado algo muito importante. Então, orem para que Deus mande os recursos, né? Isso é justamente fruto da evangelização. Né? Da evangelização. Né? Desenvolvendo isso. É a prática, é o resultado, é o que produz. A evangelização produz isso. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que cresce. É isso. E nós estamos vendo o crescimento da obra missionária lá. E aí, vamos aproveitar, já que a gente tocou no ponto de evangelização, né? A gente tem uma atuação, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, né? Pastoreada pelo pastor Ailton José Alves, você que nos acompanha, que talvez não seja daqui de Pernambuco, seja de outros estados, até de outros países também. O nosso pastor tem atuado diretamente, juntamente a um setor da igreja, digamos assim, chamado Campanha Evangelizadora, né? E aí eu sei que o presbítero Stefson já foi dirigente de campanha, o diácono Gila também apoia as campanhas evangelizadoras. Deu apoio às campanhas evangelizadoras na área. Então, assim, o que é essa campanha evangelizadora? O que é que ela abrange? É só domingo à tarde? Como é que é essa atuação das campanhas evangelizadoras? Presbítero André, a campanha evangelizadora, né, sob a orientação do pastor presidente, por intermédio da Superintendência das Campanhas, ela trabalha com a evangelização saindo das quatro paredes da congregação, né? Então, ela trabalha, hoje existe catalogado de maneira específica no relatório da campanha o evangelismo pessoal, o evangelismo no trânsito, o evangelismo nos hospitais, existe evangelismo nas áreas que estão próximas aos presídios, estão sendo assistenciadas pelas campanhas que estão ali próximo àquela localidade. Temos evangelismo nas escolas, né? O intervalo bíblico hoje também é uma novidade que a gente tem visto crescendo de forma muito avassaladora, posso até dizer assim, porque já tem visto vídeos de jovens pregando e que entra aí, que está sendo um braço da evangelização, que está crescendo também. E também a visita aos novos convertidos e visita aos enfermos. A campanha evangelizadora, ela dá assistência e cuida da pediatria desse novo convertido, porque não é só gerar vida, é trazer a pediatria, que é cuidar através do professor discipulado, essa área é a sua. O senhor dá assistência ao nosso pastor presidente ali na Superintendência das Campanhas, cooperando com o discipulado, onde os professores estão ali, pegam um novo convertido e vai exatamente trazer, dividido em 3 ciclos, né, que é o básico, o intermediário e o avançado, na apostila do discipulado, e isso tem sido abrangente. A gente tem visto aí que a cada momento a igreja vem crescendo. Dificuldades nós temos, sabemos que a dificuldade ela é existente no semear. O Senhor, na sua palavra, disse que muitas vezes a gente vai semear chorando, né? A preciosa semente. Mas a gente vem com alegria também recolhendo os molhos, né? E a gente tem visto que o crescimento do evangelho tem sido muito abrangente e a campanha evangelizadora trabalha exatamente com esses detalhes. E o pastor Jefferson é o superintendente ali, que tem dado um suporte também com a Cruzada Boas Novas, onde a campanha evangelizadora é um braço muito forte também naquele evento, fazendo com que toda a igreja vá para esse evento e ali dê aquela assistência e mobilize, né, pessoas não evangélicas para estarem ali ouvindo a mensagem do evangelho e ali sendo eficaz na conversão daquela pessoa. Sim, senhor, presbítero. E só corroborando com o senhor,
lá na área, né, nas áreas 12 e 32, nós cooperamos com o pastor também, ajudando a mocidade, né, de alguma forma. E principalmente no período do Projeto Férias, onde eles têm mais tempo para se envolver na obra, então se fazem muito trabalho de evangelismo. E é comum, rotineiro, essa mesma questão. Por que o jovem não evangeliza? Por que eu não tenho tanto desejo de evangelizar? Porque às vezes tem medo por conta daquele padrão que temos na nossa igreja de se evangelizar nos domingos à tarde, né? Através dos grupos, que as campanhas se dividem, e aí cada grupo vai atuando daquela sua forma tradicional, um modelo bíblico que a nossa igreja também desenvolve. Porém, temos multiformes ações de evangelismo, né? Às vezes o adolescente, pela timidez, ele não tem aquela habilidade de iniciar uma conversa com uma pessoa desconhecida na rua para pregar o evangelho. Mas é aquele adolescente que trabalha nos bastidores da campanha evangelizadora, que produz um material visual para um evangelismo no trânsito, que carrega um caixa de som para um culto relâmpago, que prepara todo aquele ambiente para alguém que tem um talento para anunciar o evangelho de forma, né, verbal, possa atuar. Então, todas essas são práticas, são ações, são modelos que se podem ser utilizados na pregação do evangelho. Não apenas nos bitolar a uma só forma. O presbítero Stephenson estava falando aqui das variadas formas que a gente tem. Às vezes, dependendo do local, a estratégia deve ser adaptada. Às vezes o evangelismo noturno surte mais efeito. Determinada comunidade, por exemplo, principalmente nas periferias, quando você está tendo aquele retorno dos trabalhadores para casa, você faz aquele culto evangelístico ali noturno, relâmpago, e é tão importante, tão assertivo quanto um domingo de tarde sendo pregado. E eu quero aqui fazer uma ressalva, é emergencial disso. Convidar os nossos jovens a serem comprometidos com esse trabalho, porque é um trabalho que a gente tem visto que tem uma fundamentação importante na presença do jovem. O jovem, ele tem a força física, ele tem um sentimento aguçado para muitas vezes trazer criatividade na hora de ajudar, cooperar na hora da evangelização. A gente sabe que as dificuldades são muito grandes, né? Então, às vezes o jovem passa por esse período acadêmico, às vezes está no período de pós-graduação e muita intensificação dos estudos, mas eu fico aqui no tema daquele livro, A Grande Busca. A gente às vezes corre tanto para uma coisa e se esquece do fundamental, não é? Do que é elementar, porque a matéria-prima da igreja não é só o processo litúrgico. A missão prioritária da igreja é o ID, é pregar o evangelho. E o Senhor está contando com essa geração. Observem, a geração que nós tivemos, da geração do pastor Jefferson Aleluia, para trás, uma geração que estava entrando, fazendo cruzada Boas Novas, evangelismo pessoal. O pastor Jefferson é o nosso pai ali que traz muita experiência na área da evangelização como jovem. Ele disse uma vez que percebeu que jovens estavam faltando à campanha e ele foi na casa de cada jovem que estava faltando à campanha e ele criou uma motivação de tal forma que a dirigente da campanha, ela ficou muito feliz quando ela viu que aqueles irmãos ali, naquela congregação onde o pastor dava a sua cooperação, cresceu tremendamente. Por quê? Porque ele era um profundo motivador. Não é à toa que hoje ele está na superintendência das campanhas, porque ele serviu até de exemplo para a juventude da sua época. E veja a quantidade de jovens que saíam a campo naquela época com ele e hoje são até obreiros da casa do Senhor. E já tem jovem com dúvida aqui, Nesse tema aqui já. Já temos. E a pergunta vai vir de combo agora, vai vir de dois. Olha e pronto. Vamos ouvir agora Kathleen e Larissa. Kaline e Larissa, foi erro técnico aqui. A paz do Senhor. Eu gostaria de saber como incentivar os pré-adolescentes e adolescentes a evangelizarem. Eu sou adjunta da professora Kaline na sala dos pré-adolescentes e eu sinto muita dificuldade, né, em incentivá-los a evangelizar, já que é um assunto muito importante, né? Paz do Senhor, pegando o gancho aqui na pergunta de Kathleen, gostaria também de saber como vencer a timidez e o medo na evangelização. Olha aí. Muito bem. Uma pergunta muito relevante e importante.
a gente percebe que o público adolescente, a gente precisa entender o universo dele. A gente tem que penetrar no entendimento do que é a visão do adolescente. Então, primeiro, fazer com que conscientize ele, à luz da palavra, a necessidade dele ser esse instrumento na evangelização, que é quase que um processo de conscientização mesmo, mostrar para ele a relevância da importância dele nesse processo, que ele tem um papel importante para poder colaborar e corroborar na ajuda, no amadurecimento e levar a preciosa semente. É um processo que leva tempo, existe ali praticamente uma sementinha que você vai colocar, que ela vai brotar ao longo do tempo, você vai estar aí colocando, porque a gente percebe que às vezes leva um certo tempinho, mas quando ele vai trazendo um certo amadurecimento, isso permeia, eu acho que entre os 13 aos 14 anos, mas quando vai batendo os 15, os 16, a coisa já vai ficando com uma configuração um pouco mais diferente. O senso da responsabilidade a responsabilidade vai ficando mais aguçada e ele já vai tomando mais uma iniciativa de ser presente. Então, é importante jogar a semente, mostrar para ele a relevância, a importância dele para estar presente nesses trabalhos. A segunda pergunta foi sobre a timidez. O medo e a timidez. Veja, a gente percebe que eu tenho como motivação usar como exemplo que o evangelho ele é inclusivo, ele faz com que a gente saia de dentro que a gente resplandeça no ambiente. Por isso que ele é chamado de luz, uma lâmpada que é acesa, não é isso? Então veja, quando a gente pega e mostra para ele a maneira de como alguns personagens da Bíblia eles foram importantes mesmo diante de dificuldades e adversidades, eles tiveram um papel de se ficar desinibido. Eles saíram pregando mesmo o evangelho e eu quero aqui usar como exemplo quem? Timóteo. Timóteo, por exemplo, era um jovem que Paulo chamou ele de cooperador. E que quando ele chegou lá na casa dos anciãos, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, foi recomendado pelos anciãos e pelos pais ali de que ele era um jovem um pouco tímido, né, assim, mas que Paulo percebeu nele um conhecimento e investiu na vida dele, entendeu? Mostrando a ele a maneira, a forma, e aí ele conseguiu hoje ser um grande cooperador dentro das epístolas, né, que Paulo menciona ele como um grande cooperador, chama até de filho e mostra a ele que ninguém poderia desprezar a sua mocidade. Tudo isso é fruto de uma construção, né? Uma construção. E só corroborando, presbítero, a forma que a gente tem hoje, nós estamos na era da informação, da tecnologia, e nunca foi tão importante o poder da influência. A jovem perguntou ali como é que eu posso convencer, como é que eu posso atrair a mocidade, né, os jovens para a evangelização. Primeiro de tudo, através da influência. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse, olha, sede meus imitadores. Ou seja, se eu quero que o adolescente evangelize, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que estar na campanha evangelizadora. Segundo, para aquele que exerce uma liderança na igreja, aí cabe muito os dirigentes de campanha, que são altamente criativos, né? Trabalhar a criatividade na campanha evangelizadora. Existe um certo pensador que diz que o ser humano ele é movido à base de recompensas. Então, por isso, a gente vê isso muito prático na mocidade. Quando a gente diz assim, ó, vai ter evangelismo comum, rotineiro, você percebe que não há uma motivação. Mas quando você diz assim, olha, domingo a gente vai fazer um evangelismo no trânsito, vamos fazer uma oficina durante a semana para preparar os equipamentos, as ferramentas, os visuais para o evangelismo. Você percebe que já gera um engajamento na mocidade. Então, quando você cria ferramentas criativas, estratégias criativas, né, para se pregar o evangelho, você atrai. E aí você gera aquele engajamento necessário. Segunda pergunta que eu achei interessante, como vencer a timidez? Eu vou fazer um pequeno desabafo. Eu me considero altamente tímido. Às vezes eu me vejo hoje no púlpito da igreja, pela misericórdia de Deus, trazendo alguma reflexão, e olho para mim e digo, como é que eu cheguei aqui? Porque eu sou tímido. Mas o que foi que me ajudou a vencer a timidez? Conhecer o assunto que eu vou falar.
Eu tive um exemplo, na época que eu fazia um curso técnico, que estava dando uma palestra sobre, um bombeiro militar dando uma palestra sobre primeiros socorros. Faltou energia no local. Ninguém arredou o pé da sala, tudo escuro. A gente não via ele na plenária. Mas o assunto estava tão interessante, a abordagem dele estava tão boa, a segurança no assunto estava tão bom que a plateia ficou no escuro ouvindo a palestra. Ou seja, o que é que eu ganho, o que é que eu tiro de exemplo disso? A partir do momento que eu domino o assunto, eu exerço o poder da persuasão para quem está me escutando. Então, eu venço a timidez através do domínio do assunto. E tem aquelas pessoas que são altamente tímidas. E aí entra uma outra estratégia, o poder do exemplo. Às vezes você está num local de trabalho, às vezes você está numa universidade, numa escola, como diz o ditado, entra mudo e sai calado. Mas alguém olha para você, a Bíblia diz que nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Olha para você e diz assim, esse jovem é diferente, essa jovem é diferente. Aí numa oportunidade, numa conversa, no corredor, ô irmã, você é crente? Aproveita a porta que se abriu. Sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Jesus te ama. É difícil falar isso, mas é uma pequena palavra que pode entrar no coração daquela pessoa e transformar a vida dela. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E poder ali é dínamos de causar uma transformação na pessoa, na mente de quem está recebendo. Então, usando essas ferramentas, o jovem pode vencer a timidez na pregação do Evangelho. O Evangelho faz integração, ele consegue fazer... Eu vou dizer da minha época de jovem, né? Eu, portanto, pregar o Evangelho, ou às vezes os professores diziam assim, eu vou passar tal trabalho, aí a equipe estava lá dizendo assim, eu vou fazer e quem vai apresentar? Eu disse, eis-me aqui, eu vou apresentar o trabalho, mas por que eu fiquei desinibido? Porque pregar o Evangelho era a dinâmica que me fez com que eu pudesse apresentar o trabalho. Então eles faziam, eu apresentava e ganhava ponto. Então veja que coisa boa. Então a gente percebe que o Evangelho tem essa capacidade, né? A irmã Mísia disse uma coisa na obra missionária, que ela disse que lá as pessoas em Guiné-Bissau eram muito tímidas, porque Guiné-Bissau, para quem não sabe, não é tão tecnológico, não tem sinal nem de trânsito, não tem, ninguém nunca viu, é uma ilha propriamente dito. Então ela contou que quando levou alguns materiais, alguns livros, e que foi despertando nos jovens a leitura, e eles começaram a ler lições da escola bíblica dominical, que pegaram aqui, que levou para lá, e eles foram despertando tanto o teor da leitura, que ficaram com um português mais polido, ficaram falando melhor, ela viu, percebeu que eles começaram a se integrar nos trabalhos de uma maneira melhor. Então o Evangelho, ele é inclusivo, ele agrega muito na vida da pessoa. Então um jovem que entende a natureza do Evangelho e que ele faz com que o Evangelho possa ser transmitido com poder e autoridade, vai tirar certamente a timidez. E a pergunta é, o que é que o Evangelho diz? Não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. 1,16 de Romanos. É tirar realmente a timidez e mostrar que o Evangelho, ele tem o seu potencial, tem um conteúdo, e aí aplicar as técnicas que já foram passadas aqui, que é o cuidado de como falar, a percepção do ambiente, o tom. Justamente sobre isso que a gente estava aqui pensando, já que a gente está falando sobre como pregar, o que pregar, tirar a timidez e tal, quais seriam assim os erros que o senhor, o presbítero Stefson, o diácono Gila também, poderiam destacar assim, 3 erros, 4, 2, que haveriam assim na hora de evangelizar, e como a gente evita eles? Eu vou elencar uns 3 aqui, e o nosso presbítero Gila, o diácono Gila, pode também corroborar com essa experiência. Eu acho que o inimigo para o Evangelho, para um erro, né, assim, considerável, é trazer uma mensagem inadequada. Né? Você perceber um momento assim, trazer uma mensagem dura num momento assim. Então, é preciso ter um cuidado muito relevante. Porque às vezes você está falando uma verdade, mas ela é adequada para aquele momento. Por exemplo, em momentos de luto, né? Em momento de luto, você trazer uma mensagem assim muito dura.
As pessoas estão precisando de consolação naquele momento. Você está com uma mensagem inadequada, então eu acho que isso aí é um erro que é considerável da pessoa que não domina bem o conteúdo, a dimensão das escrituras, ele pode cometer. Isso aí é um ponto. O segundo ponto é a falta de conhecimento bíblico. O terceiro ponto é a falta de integração. Também é um erro muito grande. Essa integração, esse contato, né? Porque às vezes a pessoa é detentor do evangelho e por o fato dele saber que aquele evangelho é verdade, ele pensa que só ele está com a mensagem, então ele não escuta mais. Ele não deixa a pessoa falar, ele não escuta, ele não interage, ele não percebe o que a pessoa está querendo transmitir. O evangelho, por ser verdadeiro, ele quer ser impositivo, coercitivo em cima da pessoa e aí não quer deixar a pessoa desdobrar, fazer com que ela... E veja, todo o processo de comunicação da evangelização de Jesus era uma interação, era uma integração. Jesus, ele falava e ouvia, né? Pode ver, o que queres que eu te faça? Pode ver que o mestre lançava perguntas que ele extraía das pessoas o que elas estavam sentindo por dentro. Às vezes isso é a grande sigileza do evangelho, porque as pessoas conseguiam tirar o que estavam sentindo lá dentro e ele captava isso e trazia não só cura física, mas cura para a alma também. Então essa interação de Jesus, a integração que ele tinha de fazer com que ele pudesse ouvir as pessoas, ele escutou a mulher samaritana. Veja quantas coisas aconteceram ali com a mulher samaritana naquela integração. Ele quebrou um protocolo cultural, né? Ele escutou, ele desdobrou, ele foi até um momento em que ela foi ali impactada com a mensagem central, onde ele disse uma verdade para ela sem impactá-la. Né? Ela ficou assim, realmente, eu vejo que tu és um profeta, reconheceu ele como profeta, né? E teve uma hora que ele disse, mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, eu te daria a fonte da água da vida. E ela disse assim, mas tu não tem nenhum cântaro. Eu não vejo aí nenhum cântaro em ti, não estou vendo nada. E ele começa a dialogar. Então o evangelho é isso, é uma participação. Dê espaço para a pessoa falar, deixe ela bem à vontade e trate com mansidão e respeito. As pessoas querem isso. Não é? O que o presbítero Steffes falou é perfeito. E eu só quero acrescentar, presbítero, sim, senhor, beleza? Pois não, irmão. O fator do controle da ansiedade para quem vai pregar o evangelho. Porque às vezes a gente chega com tanta fome de querer fazer, com aquela vontade de querer até mesmo preencher no relatório da campanha que se converteu tantas vidas e você tem tanta objetividade que acaba não percebendo o momento. Às vezes, é como o presbítero falou aqui no início, o pecador não está com fome do evangelho naquele momento. Ele está interessado em alguma outra coisa e a última coisa que ele quer ouvir é alguém pregando o evangelho para ele. Então, às vezes, o pregador ou a pregadora do evangelho, por não ter esse controle, se torna inconveniente. E aí, em vez de gerar abertura de portas, fecha-se portas. Então, quando ele controla isso, então ele evita outros erros. Porque quando você controla a ansiedade, você vai primeiro abordar. Naquele contato inicial, você vai sentir se o terreno está propício ou não para a pregação do evangelho. Havendo a abertura, aí você continua o diálogo. Não havendo abertura, você deixa a sua literatura, deixa uma palavra de esperança e segue o caminho. Porque, infelizmente, nem todos irão receber o evangelho da graça de Deus. Mas quando a gente tem esse autocontrole, nós entendemos, à luz da palavra e do Espírito Santo, que podemos sim ser mais assertivos nas nossas abordagens no campo evangelístico. Isso aí, e a conversa está muito boa aqui, eles estão a fim de perguntar também e tudo mais, mas deixa só a gente dar uma pausazinha para um quadro que nós vamos agora, que é o quiz bíblico, interação bíblica lá no WhatsApp. Vamos lá, roda a vinheta. É isso aí, esse quadro você já conhece, né? Aqui a gente vai fazer uma simulação de uma conversa entre dois personagens bíblicos, certo? E aí, nessa simulação, vocês vão tentar identificar qual seria a história, baseado nessa conversa que haveria no WhatsApp, que não tinha naquela época, mas hoje tem. Então vamos lá, a interação de número 1, WhatsApp, personagem 1, a multidão
realmente é grande. Vai aparecer aí na tela, né? A multidão realmente é grande, mas já estou quase vendo ele. Sim, Senhor, estaremos lhe atualizando sobre o quadro de saúde dela. Acabei de contar minha urgência ao mestre. Ele já está me acompanhando. Como ela está? A notícia que temos não é boa. Não precisa mais incomodar o mestre. Como assim? Senhor, infelizmente a sua filha morreu. Vou usar a minha fé. O mestre disse, não temas, crê somente. Olha aí. Tá 2-1. Tá 2-1 para o setor 5, escada. Setor 5, então o pessoal da área 15 vai responder primeiro, vamos lá. E aí, já sabem? A paz do Senhor, presbítero. O texto fala sobre a filha de Jairo. Olha aí. Seria... Que também aconteceu nesse mesmo relato bíblico, a mulher do fluxo de sangue, né? Foram 2 acontecimentos em um trajeto que Jesus fez à casa de Jairo. Exato, a conversa é essa. Como se Jairo estivesse falando com aquele rapaz, né? Que veio avisar ele, né? De que havia morrido. Boa resposta, a resposta certa. Tá aí na tela, vai aparecer na tela a resposta certa. Jairo é um amigo, né? Falando sobre o estado de saúde aí da filha. Vamos pro 2? E aí eu vou para o setor 5, tá bom? Vamos lá? Ei, como você pode continuar dormindo? Onde está você? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele se compadeça de nós e não morramos. Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Ah, então é você. Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o seu povo? Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E aí? A paz do Senhor a todos, me chamo Deisiele, setor 5, e a história do profeta Jonas. Quando ele fugiu... Ele estava falando com quem? Com as pessoas que estavam da tribulação no barco. Com o Com o capitão. Com o capitão. Mas tá bom, tá certo. Muito boa a resposta. Agora ficou 2-2, né? 3-2? Então vamos dar a chance para a área 15 para terminar empatado, né? Já tá todo mundo feliz. Vamos lá para a interação no Zap, aí na tela. Personagem 1. O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali, Zebulon, e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com os seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Pois eu só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Então está bem, eu vou com você, mas fique sabendo que não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará o nosso inimigo nas mãos de uma mulher. Olha aí. Stephanie já sabe ali. A ajudante vai ser eu. Né? O diálogo que Débora teve com Baraque, né? Avisando sobre o conflito que teria com Císera e que eles venceriam a batalha, sendo que Baraque não confiou 100% em Deus, né? Ele pediu ajuda a Débora, só se você for. Aí, por conta disso, Deus entregou Císera na mão de uma mulher, né? Jael. E ele não teve essa honra de matar Císera no conflito. Então a área 15 vai agradecer a área 73, né? Que o já representante aqui tá encaixado aqui na área 15. Pronto, terminou 3-3, ninguém ficou triste, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre. Tá certo? Muito bem, isso aí. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes vamos de louvor com o cantor Lucas Góes. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano. Simples toque de tua mão poderá me refazer.
coração, Senhor, expressando meu prazer. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso pra fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano. Um simples toque de Tua mão poderá me refazer. Meu coração, Senhor, expressando meu prazer. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei, Senhor. É isso aí, muito bom, glória a Deus. O nosso Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Eles sempre se decepcionam com isso. E a gente também, e é justamente porque a conversa está muito boa, né? Isso, mas não saiam daí, fique aí, que ainda tem muita dúvida para esclarecer, tem muita pergunta para fazer aqui. Eles estão a fim de perguntar, os nossos convidados, como você já sabe, estão a fim de responder. E a gente vai já para as nossas perguntas, presbítero Stefferson, diácono Gila, não é? Eu vou te chamar de diácono Gila, porque a gente já sabe, já se conhece assim mesmo há muito tempo. E aí é uma pergunta que fica muito forte no nosso coração, né? Quais as consequências para a igreja do amanhã se a geração atual se omitir de pregar o evangelho? Presbítero Stefferson, diácono Gila. Meu amado, essa pergunta é muito relevante. Observem que as gerações, elas vêm se desdobrando, o evangelho vem crescendo, mas quando a gente vai estender isso a nível mundial, isso tem gerado uma grande preocupação, porque a gente tem percebido que as estatísticas vêm nos dizendo que há uma diminuição da inclusão do jovem na área da evangelização e que cada vez mais a gente está vendo um possível esfriamento, né, nessa área. A gente e a vê gente isso na tem prática, que ver isso muito assim, muito presente, e a gente se preocupa se Jesus realmente se estender
em não voltar, é uma preocupação. Agora, o Senhor é o Senhor da igreja, é Ele que aviva a obra. Isso. Em cada momento da história da igreja, a gente vê que é o Senhor que derrama o avivamento, é Ele que pode incendiar e esse ser notável para fazer com que o evangelho ganhe expansão. E, presbítero, a principal consequência, se a gente puder assim estabelecer hoje, é justamente o crescimento da igreja. Porque uma igreja que não evangeliza é uma igreja que não cresce. É uma igreja que está fadada àquela monotonia, não é? Então, o inimigo tem investido muito para descredibilizar a evangelização, justamente porque ele, sabendo que é conseguindo isso, atingindo esse objetivo, a igreja ela vai diminuir a marcha e vidas vão deixar de ser alcançadas. Então, a preocupação do Senhor reflete muito isso. O futuro da igreja, como é que vai ser o crescimento, a continuidade dessa obra, não é? Estamos vivendo hoje um tempo em que o Brasil está se tornando uma luz de esperança para o mundo. Isso. Não é? O berço do avivalismo, que nos primórdios eram no exterior, na Europa, na Inglaterra, propriamente dizendo. A reforma protestante ganhou um grande avanço, né, para a obra da evangelização. Hoje está vivendo um momento de grande esfriamento de pedido de socorro. Pedido de socorro, de clamor, né? E Deus está incendiando. Pernambuco tem sido um estado que tem realmente provocado uma expansão da palavra de Deus para muitos continentes, né? Assim, a gente tem visto a obra missionária da gente crescendo, se desenvolvendo. O pastor agora pensa em ampliar o trabalho para a Europa. Quer dizer, a gente está vendo um passo a passo. Agora, isso se tem o quê? Porque eu sempre digo uma coisa. Uma vez o pastor fez uma pergunta que eu acho que foi muito pertinente. Para enviar, mas quem está pronto para ir? Você está preparado para entregar o seu curso de engenharia, seu curso de medicina, seu curso de direito, para entrar na Europa, para entrar no Oriente Médio, para ali começar a servir, ser uma porta de entrada para você pregar o evangelho? Quer dizer, a abrangência do evangelho, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas a gente não pode se desestimular. É se preparar, é buscar, é ler. Eu vi uma estatística recente que existe mais de 5.073 idiomas e que só existe quase 2.000 e poucos que são alcançados com a tradução da Bíblia. E existe mais de 3.000 idiomas que não foram alcançados ainda com a tradução do Evangelho. Então há muita coisa para se fazer. Essa estatística quem fez foi o pastor Ezequiel Soares. Eu tenho ela aqui, mas por exumidade do tempo, eu não vou me esticar muito nessa parte, mas tem essa estatística, esse dado. Então veja que existe aí uma quantitativo muito grande de países que ainda precisam e carecem de tradutores do Evangelho, de pessoas que possam traduzir o Evangelho, para pregar o Evangelho. Então é realmente muito preocupante esse dado, mas isso nos estimula a gente fazer mais. Porque quando a gente vê a dificuldade, a igreja só cresce na dificuldade. É um combustível da igreja, para a igreja ser inflamada e pregar o Evangelho. Verdade. Já temos uma pergunta aqui, diácono Lila, pela irmã Júlia Lohana. Acertei. Paz do Senhor a todos. Amém. Teve algumas experiências na área acadêmica e os professores, eles queriam passar algo para os jovens, né, alunos ali daquele lugar, que eles sabiam da verdade, mas preferiam distorcer. Então, a minha pergunta com base nisso é: como nós podemos evangelizar essas pessoas que já sabem da verdade, mas preferem negá-las? Pois bem, a melhor forma de se combater um ensino herético, não é? Uma falsa doutrina, é justamente usar a palavra de Deus. É ela, e somente ela, que vai trazer luz ao entendimento do homem. Eu quero tomar como base o texto que o presbítero Stephenson até citou, e eu quero usar mais um só para completar o raciocínio, que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 2 da sua carta, ou epístola, ele disse assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas
segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo já alertava que nesses nossos dias surgiriam movimentos filosóficos, movimentos sociológicos, não é, que visam a desconstrução dos princípios básicos da nossa fé. E são esses movimentos que querem desacreditar a nossa esperança. E o apóstolo Pedro, quando foi falar sobre isso, ele disse que para combater esse tipo de pessoas, esses tipos de movimentos, a gente não deve usar as mesmas armas que eles usam. Nós temos que combater com mansidão, usando o instrumento da nossa fé, que é a palavra. É ela que tem o poder de destruir as fortalezas. E o texto que o apóstolo Paulo usa, o termo, não é, fortalezas ali do grego sofisma, que é justamente pensamentos, é algo que só quem pode penetrar no entendimento do homem é essa palavra que tem poder de esmiuçar até pedra. Então, quando a gente prega ela, refuta esses pensamentos através da palavra de Deus, a gente sim vai conseguir vencer. É o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Usando ela bem, você vai ser aprovado e não será envergonhado. Isso aí. Já temos outra pergunta aqui por Rebeca Micaele, da área 15. Pai te ama, Rebeca. Vai chegar aí. Chegou. Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor. Diante das minhas experiências que eu tive na Argentina, e a minha pergunta é: como podemos evangelizar ou como faremos esse evangelismo a uma pessoa que se diz que é ateu? Olha aí. Muito bem, uma pergunta também muito significativa, né? A gente sabe que, primeiro, ter um conhecimento acerca da palavra de Deus e de todo o processo que compõe ela. Por quê? Porque o ateu, ele vai se basear na ciência, ele vai se basear na filosofia, ele vai se basear nos ideais pluralistas, né? Nas ideologias, como aqui eu pego o gancho na palavra do nosso diácono. Então, o ateu, ele vai tentar descredenciar, ele não crê, ele vai entrar pelo ceticismo, vai secularizar a palavra e a gente vai usar a base que é a palavra. Por exemplo, ele vai dizer para você, quando estiver evangelizando uma pessoa, não, mas porque a Bíblia eu não creio nela, porque ela é um livro antigo e realmente Deus está morto. Aí, quer dizer, se quer por antiguidade, a gente pode comparar a Ilíada de Homero, que tem 643 cópias, também é antiga. E a Bíblia, só no Novo Testamento, tem 5.700 cópias. Quem é que tem mais credibilidade? Que livro mais antigo é a Bíblia? Então, a gente entendendo bem o processo, a gente vai ter como refutar com mansidão, com equilíbrio. A pessoa realmente não vai estar discutindo, ele vai sempre usar questionamentos para tentar lhe pegar na parte do criacionismo, mas a gente vê que o criacionismo, ele está tão presente dentro das escrituras que a gente tem explicação muito saudável à luz da Bíblia. Chega, escoa suave a gente falar sobre o criacionismo. E às vezes ele quer explicar o criacionismo à luz da ciência. Ciência, ela é uma teoria e nós cremos na base inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. Então a gente respeita a ciência, sabe que a ciência tem corroborado às vezes com a Bíblia, e a Bíblia, ela é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, a gente pode trazer um desdobramento com muita ética, com muito respeito, com muita postura, mas uma vez um ateu perguntou para mim, e dizendo assim, mas Deus não existe. Eu disse assim, eu queria que você também provasse que ele não existe. E ele ficou calado e não disse nada. Então, o senhor prove que ele não existe. Porque se ele está dizendo que não crê em Deus porque ele não existe, então você prove que ele não existe. Se você provar para mim que ele não existe, aí eu me lembro aqui da história do professor Orson Salles, o mestre Orson Salles, né, professor de apologética. Ele disse o seguinte, que uma vez uma irmã pegava muitos irmãos que iam evangelizar na campanha evangelizadora, e quando passava assim, aí ela ficava olhando para chamar o irmão incauto e começar a fazer pergunta capciosa aos irmãos. Os irmãos ficavam sem resposta, se sentiam delicados e não respondia. Mas um dia ele resolveu ir na campanha evangelizadora e foi acompanhando, e quando chegou lá ela chamou ele. Aí quando chamou ele se sentou, começou a conversar com ela. Ele disse assim, eu quero que você me prove que Deus existe por uma palavra. Ele disse, eu tenho, Israel. Ele disse, por quê? Ele disse, porque Deus falou acerca de Israel,
fez uma promessa da existência de Israel, disse que Israel passaria por uma diáspora, disse que Israel voltaria para o seu solo pátrio e que seria restaurado. Então, com uma palavra, eu defino que Deus existe, porque aquilo que ele fala, ele disse na história, e existe propriedade histórica de que Israel foi subjugado por Babilônia, por Assíria, e que retornou ao seu solo pátrio. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Ela disse, não sabia que a gente poderia olhar por essa linha de pensamento. Então, a gente tem que ter a propriedade, tem que ter o cuidado, tem que ter o preparo, examinar as escrituras, ler a palavra, ver todo o processo e aí você vai conseguir. Agora você não vai discutir, você não vai debater, porque a palavra de Deus não foi feita para estar discutindo, nem estar com debates, né? A própria Bíblia diz isso, né? Evita as fábulas. Então, a gente vai jogar a pérola de maneira certa. E é pergunta. É muito melhor você ouvir com atenção a pessoa que está desdobrando o assunto para que você, quando está ouvindo, você lançar a resposta. Porque é baseado na pergunta dele que você vai ter a resposta e o Espírito Santo vai abrir a tua mente, porque ele diz, não irei esquecer-me de nenhumas palavras. Coloca a lei no teu coração e você vai ter a resposta. Tem mais perguntas. Tem mais? Bombardeando, né? Cadê? Vamos lá. João Vicente. Da área 15. Paz do Senhor. A minha pergunta é, o evangelismo, a sua eficácia, né, na verdade, ela pode ser medida pelas conversões de almas que aconteceu durante a evangelização ou há algum outro fator que determine que o evangelismo ele foi bem sucedido? Existe o fator humano de avaliação, os critérios humanos, né? Por exemplo, quem sai aqui a campo, quem é matriculado na campanha evangelizadora, sabe que existem alguns indicadores, não é isso? Para se aferir àquela produtividade daquela campanha. E um dos indicadores é a quantidade de vidas que aceitaram. Mas é muito difícil a gente medir só a eficácia de uma pregação, de um evangelismo, por números. Porque muitas vezes, e eu ouso dizer, na maioria das vezes, as vidas que se convertem nos cultos à noite, elas são frutos do evangelismo de tarde. Às vezes a pessoa não quer tomar a decisão de tarde, mas a palavra que foi pregada fica incomodando tanto no coração. A semente que foi plantada fica ali, bombardeando a mente, que incomoda ao ponto de chegar de noite e a pessoa no culto. Às vezes eu já tive a oportunidade de dirigir cultos assim, que antes até de pregar, a pessoa já queria aceitar Jesus. Exato. Então a gente para o culto, faz a oração por ela, mas por quê? Porque alguém pregou. Então assim, mais do que se preocupar com números, não é? Está em se preocupar em pregar. A nossa responsabilidade é pregar. Quem vai salvar é Jesus. Quem vai agir é o Espírito Santo. Nós fomos comissionados para pregar o Evangelho. E o demais, quem faz é o Senhor. É como aquela parábola do semeador, né? Isso. Ele lançava a semente, Isso. mas ele não escolhia em que terra a semente ia cair, né? Exatamente. Quem realmente deu o crescimento, deu, né, o andamento àquela semeadura foi o Senhor, né? O objetivo do semeador era só lançar a semente, né? E às vezes a gente pode até agir com preconceito e achar que um terreno não será tão frutífero. Exatamente. Por exemplo, você pregar para um embriagado no meio da rua, achar que esse camarada está fora da consciência dele, como é que ele vai receber a palavra? E muitas vezes pode se tornar um potencial pregador do evangelho lá na frente. Verdade. Então, a nossa responsabilidade é pregar independente do lugar, independente das pessoas, sem fazer acepção de pessoas, mas pregar o evangelho com base bíblica e o demais, a ação do Espírito Santo, que eu acho fantástica, presbítero. Nós temos exemplos na própria Cruzada Bondosa. Exatamente. Né? Que, olha, o pastor Jefferson, até a gente fica assim, olha, uma cruzada que não tiver alguém meio assim, não é cruzada, porque às vezes sempre tem aquela pessoa que chega ali balançando a mão e tal, e de repente ela se converte ao evangelho. E aí já há resultados de pessoas que estavam naquele evento, naquela cruzada, e de repente, olha, eu aceitei o evangelho, não naquele dia, mas escutei a mensagem ali e ficou a semente do evangelho, né? E ficou. Paulo diz, né? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, né? Então a nossa ação realmente é jogar a preciosa semente que ela mesma vai brotar e vai dar o seu crescimento. O que diríamos, por exemplo,
do demoniado de Gadara. Sim. Não é? Se fôssemos olhar só o estereótipo, não é? E fazer a avaliação de quem merece receber a palavra. Porque muitas vezes nós somos tentados a isso. Rapaz, eu fico até com medo. Será que aquela pessoa merece receber essa palavra? Nós fomos comissionados neste tempo. É interessante isso que a gente lembra aqui do personagem Pedro. Lembra de Pedro quando foi pregar na casa de Cornélio e teve uma visão atada, né, daqueles animais descendo num lençol? Aquela realidade ali, praticamente Pedro estava fazendo acepção. Ele achava que o evangelho não seria estendido aos gentios. Mas aí o Senhor teve que dar uma visão a ele, para ele entender aquela visão, para que ele pudesse. E aí ele diz, verdadeiramente reconheço que o Evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas. Então a mensagem, ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem um conteúdo, ela tem a proclamação, ela tem um convencimento, ela tem todas as ferramentas para ser utilizada e ela ter resultado. Ela dá resultado. Isso aí, tem mais uma pergunta também. A Adria Gabriele, da área 15, partiu, Adria. Amém, a paz seja a todos. A minha pergunta é: qual é a importância do testemunho na evangelização? Que pergunta! Muito bem, outra prática, porque a gente pensa que só pregar através das palavras, a gente vai estar alcançando vidas. A Bíblia nos mostra que o Senhor deu o maior exemplo. Jesus, ele não só pregou pelas palavras, mas pelas ações. O capítulo 13 do Evangelho de João vai nos mostrar que ele, através do exemplo, ele disse: eu vos dei o exemplo. Ele disse para os discípulos: eu vos dei o exemplo. Então a questão do exemplo, a Bíblia é muito enfática em mostrar que às vezes o nosso testemunho fala mais alto do que 1000 palavras. Como foi cantado aqui também, né? Exatamente. Quero brilhar por ti, né? Todo mundo. E até mesmo sem palavras que eu fale do teu amor, né? Esse hino, ele sempre me lembra essa parte do testemunho, né? O que a gente faz, às vezes fala tão alto, que aquilo que a gente fala não é ações, né? A forma como a gente convive com as pessoas, o vizinho nos observando, como é que a gente trata no momento... A nossa casa, né? A casa, os parentes, as famílias. Tem uma frase de Billy Graham que diz que talvez a Bíblia que algumas pessoas vão ler na vida, a única Bíblia que alguém vai ler na vida é a sua vida, né? A sua vida. E existe aquele pensamento que diz que o exemplo, ele arrasta, né? Não adianta só eu pregar por palavras e a minha vida não condizer com aquela pregação. Isso. Era por isso a diferença da pregação de Jesus. Porque quando olhavam para Jesus, diziam assim: esse aí é diferente. É. Porque ele prega e tem uma coisa diferente nele. A autoridade que Jesus tinha para pregar era porque ele vivia o que ele estava pregando. Exato. As pessoas olhavam para ele e viam em Jesus a manifestação prática da filosofia, do pensamento, da linha de raciocínio que ele estava pregando. Ele tinha a capacidade de dividir o eixo central entre o poder e a autoridade. Você vê que o livro Monge Executivo, ele retrata essa questão da autoridade e do poder. Jesus, ele fazia com que as pessoas reconhecessem não só o seu poder, mas elas eram influenciadas pela sua autoridade. A autoridade que arrastava através do exemplo. Ele motivava as pessoas a segui-lo pelo seu exemplo. Presbítero, e eu me lembrei de um texto que a gente já citou nos blocos anteriores, mas Paulo pregando e ensinando os seus discípulos, eles não tiveram a oportunidade de viver com Jesus. Sim. Não tiveram a oportunidade de testemunhar o ministério de Jesus. Muito menos de conhecer o Deus encarnado. Aí Paulo disse: olha, vocês querem imitar esse Deus? Querem seguir esse Deus? Vocês não conheceram, vocês não viram, me imitem. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque o poder do exemplo que ele exercia sobre os seus discípulos falava até mais alto do que o poder do sermão que ele pregava. Então, a gente tem que entender a nossa responsabilidade enquanto evangelistas nesse tempo é de que temos que dar exemplo. E me permita, sabe o que faz com que o jovem ou adolescente tenha vergonha de pregar o evangelho? A falta do exemplo. Isso. Lá na escola, eu costumo dizer que são crentes 007. É aquele espião que está infiltrado, ninguém sabe o que é. Aí quando descobre: oxe, tu é crente, é? Aí vem aquela surpresa negativa. Muitas vezes,
a falta de coragem é baseado nessa falta de testemunho. No comportamento, como vai interagir, de como vai viver com os adolescentes que estão ali naquela sala de aula. Eu ajudo na União da Adolescente também, na congregação, que a gente coopera, e a gente faz algumas dinâmicas com base no departamento, né, da União. Eles sempre passam as dinâmicas, e algumas delas é para exercer dinâmicas também na escola. E o retorno que a gente tem é de se frustrar em alguns momentos. Por quê? Porque existe esse bloqueio por parte de alguns adolescentes, porque, na verdade, o convívio deles, as amizades deles, o meio que eles convivem, são meios que não convêm para um adolescente e para um jovem cristão. E aí fecha as portas para se pregar o Evangelho. Se nós entendemos a nossa responsabilidade de viver primeiro o Evangelho para depois pregar ele, é como o presbítero André falou, é a primeira mensagem que o crente prega, é a sua vida. A vida. E, presbítero Chefson, a gente está na finalização do programa aqui agora. Eita. E a gente queria pedir para que o senhor deixasse uma breve reflexão para aqueles que estão em casa, talvez estejam um pouco fracos, ou cabisbaixos, ou tristes, ou até sem força para ir pregar o Evangelho. A gente queria que o senhor deixasse uma breve reflexão de incentivo, né? E logo após o diácono Gila, ele ora pela gente aqui. Amém. Amém. Muito bem, nós queremos aqui trazer uma palavra que eu posso dizer que ela vai inflamar a sua vida. Tenha o sentimento que Jesus sentiu pelas pessoas que estavam perdidas. Quando você olha para uma pessoa e você vê a situação do perdido espiritualmente, imagine uma pessoa que está inflamada sob o pecado, debaixo. A Bíblia diz 3:10 que não há um justo sequer. 3:23 de Romanos diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E uma pessoa que está numa condição, a Bíblia diz que livra aqueles que estão para o caminho do abismo, 24:11 de Provérbio. Então a pessoa está na beira do precipício, está morrendo e precisa de alguém que possa acolher e lhe tirar daquele precipício, lhe tirar do abismo. Quem é essa pessoa? É você. Quando se você colocar-se no lugar daquela pessoa, você vai sentir a dor daquela pessoa e você vai levar essa preciosa semente. Porque o Evangelho, a principal motivação dele é o amor. Se a gente não amar essa palavra, a gente não conseguiria levar a verdade do Evangelho. Por que você muitas vezes abre a sua boca? Por que Jeremias pregou a palavra? Porque ele disse que sentia o calor, o ardor no coração. Ele sentia que o próprio Deus o inflamava. Os grandes avivamentos da história foram homens que sentiam dor de parto. Eles geravam pessoas, eles geravam vidas. A gente vai ver Tito Coa, a gente vai ver um dos maiores livros, que é Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, e Clamor pelo Mundo, também publicado por ele, que ele dizia que a gente precisa sentir a dor de gerar um novo convertido, de perceber que a gente precisa gerar vidas. E quando a gente ora nesse propósito, a gente sente a dor daquela pessoa, a gente tira ela de lá. Imagine você ver daqui a 10, 15, 20 anos, você já está assim com a sua idade madura e você olhar assim e dizer assim: eu quero lhe agradecer porque um dia você foi um instrumento que foi lá na minha casa para pregar o Evangelho. Não há nada melhor nem mais sublime do que isso. Esse amor que nos motiva a fazer, a colher e ter resultados é simplesmente amar a pessoa de Cristo Jesus e levar a sua preciosa semente. Essa é a minha palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu creio que esse programa foi fundamental para promover nessa geração o amor pelas almas. Ninguém evangeliza se não tiver o amor. E a nossa oração nesse momento é para que Deus possa plantar nos corações de todos aqueles que nos assistem este amor por almas, para sermos instrumentos neste último momento da igreja na terra. Nós estamos no momento vivendo os últimos dias da igreja e os sinais estão aí evidenciando isso. E que possamos ter esse senso de urgência, de que é necessário aproveitar cada segundo e cada oportunidade para falar de Jesus para aqueles que estão sentenciados a uma morte eterna. Uma frase que a gente via no culto de missões, né, que era muito conhecida assim:
o coração de Deus pulsa por almas. Pulsa. Deus, Ele quer que a gente desperte essa qualificação. Porque qual é o valor da nossa existência? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu fui levantado? Para levar essa preciosa semente. Amém. Fazer com que vidas sejam restauradas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seguindo a orientação do presbítero, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido que está nos céus, em Tua presença estamos neste momento, Senhor. Te agradecendo por este momento tão feliz, tão singular, de poder estarmos, Senhor, falando do Teu amor, falando do Teu Evangelho. Ó Pai, falando do maior exemplo de amor que o Senhor deu. Foi se sacrificando naquela cruz do Calvário. Ó Pai querido, em resgate da nossa alma, Senhor. Meu Deus, que esse sentimento, Deus, esteja em cada coração neste momento. Que esse estado hoje for, que aquele evangelista que se encontre no mais recôndito lugar, Senhor, e que está assistindo a esta programação, possa ser tocada pela Tua palavra neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa atuar, Senhor, e despertar esta geração para a urgência de se pregar o Teu Evangelho. Eu creio, Senhor, que neste dia, sairá missionários, missionárias com o coração inflamado, aleluia, para alcançar vidas, Senhor, a começar na sua rua, na sua casa, no seu lar, Senhor, na sua escola e lá na frente, com o desenrolar da vida, o Senhor utilizará para pregar às nações, Senhor. Quantos estão te dizendo neste momento, eis-me aqui, aleluia, envia-me, Senhor, e Tu és um Deus que sonda os corações, Tu estás sondando os corações neste momento, e como, Senhor, o Deus que projeta a obra missionária, vai, Senhor, separando, Senhor, nos Teus celeiros, homens e mulheres com coragem, Senhor, abnegados, com desejos em corações inflamados de ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Cria em nós o amor pelas almas e que possamos ser instrumentos utilizados por Ti nesta geração, Senhor. Nós Te oramos, crendo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer a você neste instante, não é? Esteve nos assistindo, esteve aqui conosco na audiência do programa. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Queremos mandar um abraço e a saudação da paz do Senhor, toda especial, né, para todos os dirigentes de campanha da região metropolitana do estado de Pernambuco, né? Todos os dirigentes de campanha, toda a campanha evangelizadora, na realidade, já que estivemos falando de evangelização, né? Os professores do discipulado, Deus abençoe a todos e que se dedicam em pregar o Evangelho. Glória a Deus. E também agradecer aos jovens da área que vieram aqui hoje, se disponibilizaram a estar aqui, não é? Os jovens da área 15, Deus abençoe em nome de Jesus. Estão felizes? Amém. Amém. E os jovens do setor 5 escada, estão felizes também? Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito especiais, tá certo? E também queremos agradecer aos nossos convidados aqui de maneira especial. Presbítero Stefson, Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Para mim foi uma alegria, eu vou dizer assim, inefável. Amém. Glória a Deus. E o diácono Gila, Deus abençoe também. Amém, presbítero. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra, né? Poder ladear esses homens que a gente só assiste pela televisão, vê ali no Clube Central. E hoje Deus dá a oportunidade de estar cooperando de alguma forma. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Agora, né, também agradecemos ao cantor, irmão Lucas, né, os jovens que acompanharam aí da área 18. E agora, para finalizar o nosso programa, nós vamos de louvor com o irmão Lucas. Provei e vi o que sua graça mudou em mim,
Ele transformou todo meu viver, e hoje todos podem ver o que de novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei, estou vivo sem merecer. Por tudo que falei, pelo que fiz, por escolhas que eu me arrependi, eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou por sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou o meu lugar, e rendido estou por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre estou por sua graça e amor. O meu pecado enterrou e tomou o meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. Como eu venci, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu vivo pra contar como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu grato sou por ser livre, e não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue.